Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou trazer a diferença entre a paralisia facial por decorrência da cirurgia da parótida e a paralisia facial de Bell. Você sabe que as duas paralisias são paralisias diferentes? Você sabe por que eu tô trazendo esse vídeo aqui pro canal? Eu acho muito importante e pertinente vocês entenderem algumas coisinhas, né? Que lá na frente do vídeo eu já vou destrinchar e aí vocês vão entender que faz total diferença eu explicar a diferença das duas. Agora, se você é novo no canal, caiu de paraquedas aqui, prazer, meu nome é Vanessa. Aqui é um canal só de parótida, de glândula salivar, porque há anos atrás eu passei por esse diagnóstico, né? Meu pai também passou ano passado. E aqui eu conto a minha trajetória, a trajetória dele e um pouquinho das coisas que eu tive que aprender para lidar com as minhas questões da parótida. E também eu tenho lives com os médicos, né, com cirurgiões de cabeça e pescoço, explicando o que raio é a parótida, o que é tumor na parótida, explicando a cirurgia. Então já aproveita, já se inscreve, deixa like, comenta, compartilha, porque assim o YouTube ele vai entender que é para espalhar as informações de parótida. E se você está caçando informação de parótida, acho que você já deve ter percebido que é muito difícil achar, né? Então já aproveita, deixa like, se inscreva no canal, que isso é extremamente importante para o YouTube entender e recomendar o vídeo para mais pessoas, certo, gente? Bom, por que eu achei importante e pertinente trazer esse vídeo? Eu vou dar uma breve pincelada do que é a paralisia facial por decorrência da cirurgia da parótida, né? E vou explicar um pouquinho também brevemente o que é a paralisia de Bell, tá? Eu tenho vários vídeos aqui no canal, né, explicando como é a paralisia da parótida, né, da cirurgia da parótida, enfim, então dá uma caçada aqui que eu tenho vários vídeos, tá? E também eu tenho uma live muito maravilhosa com a doutora Priscila Cairo. A doutora Priscila Cairo, ela é fisioterapeuta especialista em paralisia facial e ela também tem uma live muito maravilhosa aqui explicando, né, como é que funciona e por que acontece a paralisia. Então eu acho importante e muito legal de vocês assistirem, tá, gente? Bom, vocês sabem que uma das coisas que pode acontecer, eu sempre gosto de frisar o pode, porque assim, nós seres humanos, a gente tem uma mania, né, de sempre a gente foca no negativo. Isso é normal, gente, né? Que instintivamente, né, isso é até cientificamente comprovado, tá? Volta umas lives atrás, a live da doutora Isabela Souza sobre gratidão, ela explica por que a gente gosta de focar no negativo. Essa é uma live muito maravilhosa, eu sugiro que você assista, tá? Então a gente sempre tem a tendência a puxar, né, no negativo, e é normal, porque é instintivo, né? Então, assim, sempre quando a gente fala em cirurgia da parótida, eu acho que o maior medo de todas as pessoas é a paralisia facial. Eu, Vanessa, não fiquei com a paralisia, meu pai também passou por 2 cirurgias de parótida e também não ficou com a paralisia. Paralisia facial, gente, ela pode ser que ocorra, tá? Isso não quer dizer que vai acontecer, tá? A maioria das cirurgias de parótida que eu já vi ao longo desse trabalho, a maioria delas não tiveram a paralisia facial, tá? E quando ela ocorre, a maioria das vezes que ela ocorre é uma paralisia passageira, ela é chamada até de paresia, né? O que é uma paralisia passageira? Ela vai embora, ela não fica com você para sempre, tá? Então, na maioria dos casos, as pessoas que ficam com essa paralisia, que não é a maioria, tá? É difícil isso acontecer, mas acontece, né? E esses casos, a maioria deles são atemporária, aquelas que vão embora, que vai para longe de você, tá? Por que acontece essa paralisia? Essa paralisia, gente, acontece porque assim, ó, aqui tá a nossa querida e linda parótida, tá? Parece uma esponjinha, né? E na parótida, entranhado nela, tem os nossos nervos faciais. Os nossos nervos faciais que faz a nossa movimentação. Eu acho que quando você pesquisar alguma coisa de nervo facial, muitos médicos ou profissionais da área da saúde vão fazer essa mãozinha aqui, porque o nervo facial ele se ramifica, né, na parótida e aí vai para o nosso rostinho, fazendo os nossos movimentos de piscar, da bochechinha, mandar beijo, enfim, fala, tudo, toda essa mímica facial são os nervos faciais que fazem, né? Então a cirurgia da parótida é uma cirurgia delicada justamente por causa do nervo facial, né? Então assim, a parótida tá aqui e os bichinhos tá aqui do nervo facial entranhado na parótida. Aí cresce um cidadão que não era para crescer, que é o tumor, que ele cresce dentro da parótida, né? Então o médico, a hora que ele vai fazer a cirurgia, ele tem que manipular os nervos faciais para ele poder ir lá na parótida, tirar o tumor da parótida e colocá-los novamente. Então, essa manipulação do nervo facial,
ele causa deixa o nervo meio abestalhado, né? Vamos dizer assim. Como assim abestalhado, Vanessa? Porque imagina, você tira o nervo do lugar e aí depois você coloca ele de novo, ele vai ficando bestalhado, vai falar, oxe, mas o que que tá acontecendo aqui? Será que esse é meu lugar mesmo? Então até ele entender que ele é o lugar dele, ele precisa voltar à movimentação, aí acontece a paralisia facial temporária, tá? Vanessa, quanto tempo aí fica essa paralisia? Gente, isso depende do quê? Aí eu vou falar uma coisa que eu falo em 50 mil vídeos aqui. Organismo. Como assim organismo? Você tem o seu, eu tenho o meu, cada um tem o seu. Então, assim, gente, isso depende muito do seu organismo. Tem gente que volta com dias, tem gente que volta com meses, né? Então, assim, isso depende muito, tá? Mas volta ao normal, tá? A temporária, ela volta ao normal, tá, gente? Então, fique tranquilo. E não é a maioria das pessoas que ficam. Vanessa, e aquela que é permanente? Existe a permanente? Existe, mas a permanente, ela é raríssima acontecer, mas acontece, infelizmente. E quando ela acontece, é por causa que o tumor na parótida, ele comprometeu algum tipo de nervo. E aí o médico ele teve que sacrificar o nervo facial. Então, ou seja, ele teve que tirar um pedacinho do nervo. Então, quando o nervo é lesionado e não manipulado, tá? Quando ele é lesionado, aí sim ela se torna permanente. Mas aí tem vários tratamentos também que você pode fazer para poder aí tentar voltar a mímica facial melhor possível para você ter uma qualidade de vida, tá? Isso existe enxerto, existe outras cirurgias pós para reconstruir o nervo, gente. Então assim, isso depende de cada caso, mas existe, tá? Então assim, tem solução, tá, gente? Lógico que não é 100%, mas tem várias soluções hoje em dia, tá bom? Então, assim, fiquem tranquilos. A maioria das paralisias são temporárias e quando ela ocorre, tá? Porque, assim, a maioria dos casos que eu vi até hoje, não acontece a paralisia, tá? São a minoria dos casos, mas acontece, tá bom? E vou falar uma coisa para vocês. Assim que vocês terminam e o médico vê que tem essa paralisia, vocês já são encaminhados para a fisioterapia. Façam a fisioterapia, tá? E procurem um bom profissional para auxiliar vocês, tá? E tanto o nervo, ele fica tão assim, desajustado, né? Ele não sabe o que está acontecendo, que quando o tempo passa, e muita gente demora às vezes para conseguir a fisioterapia por conta de convênio, por conta de SUS, enfim. A pessoa melhora, mesmo sem a fisioterapia, né? Por quê? Porque o nervo ele vai entendendo que é para ele voltar no lugar, tá? Então vai passando o tempo e aí a mímica facial vai melhorando. Mas procurem o fisioterapeuta, certo, gente? Bom, o que é paralisia de Bell? A paralisia de Bell, gente, é uma paralisia facial, só que diferente da parótida, que é uma paralisia em decorrência de uma cirurgia, de um procedimento cirúrgico, a paralisia de Bell, ela é uma paralisia que ela vem. Eu li várias coisas para fazer esse vídeo, gente. Eu assisti vários vídeos, li várias coisas e assim, eu percebi que a paralisia de Bell, ela não tem uma causa específica, tá? Mas ela pode vir de um vírus ou bactéria, né, que é o mais provável. Ela pode vir de algo emocional, eu já li bastante isso. Ai, passei muito nervoso e acordei, né, com metade do rosto paralisado. E também, às vezes, de choque térmico, né? Ai, peguei um golpe de vento, aquele negócio da vovó falar, sabe? Ai, porque não sai na rua, não toma banho quente, sai na rua, toma banho gelado, que aí a boca entorta, né? Enfim, pois é, aquele ditado da vovó que hoje em dia fazem todo sentido possível, né? Então, assim, a paralisia de Bell, ela vem em decorrência de um trauma patológico. Ai, gente, tô ficando muito zoada. De alguma doença viral, bacteriana, emocional, enfim, de choque térmico. Então, diferente da paralisia facial por decorrência da cirurgia da parótida, a paralisia de Bell, ela vem por algo de doença, patológico, né? Então, essa é a diferença das duas. Ah, Vanessa, é aquela pessoa que teve sei lá, bateu e rompeu o nervo facial, o que ela é? É trauma cirúrgico, tá? Não é um trauma de doença, tá? Então, essa é a diferença das duas paralisias. A paralisia da parótida é em decorrência da cirurgia da parótida e a paralisia facial de Bell é por algo de doença, patológico, enfim, aí N motivos, né? Eu li tanta coisa, gente, tanta coisa de paralisia de Bell. A maioria das pessoas, dos profissionais, falam que ela vem em decorrência desse vírus, né? De um vírus da herpes, né?
enfim, mas eu já li outros casos também que veio por conta de emocional, o choque térmico, enfim, então N possibilidades. Então eu só tô mostrando aqui o que é uma e a outra, para vocês entenderem. Por que eu tô mostrando a diferença das duas? Quando vocês operam, gente, e algumas pessoas que ficam aí com a paresia temporária, elas vão fazer o quê? Elas vão caçar exercício para fazer. Isso é errado, tá? O seu médico, assim que você termina lá a cirurgia e ele percebe que você tá com essa, eu ia falar a palavra motricidade. Eita, eu tô ficando enjoada, gente. Quando ele percebe que você ficou com essa paresia, né? Ele já te encaminha para fisioterapia, né? Então, fiquem tranquilos, tá? Que o médico ele vai te dar esse encaminhamento para fisioterapia, tá? Que às vezes ele pode demorar, né? A galera do SUS, né? Ou então até às vezes convênio médico a gente demora para autorizar as sessões de fisioterapia, né? Enfim, mas eles autorizam e vocês precisam fazer, tá, gente? Mas o ser humano, ele tem um negocinho que chama não tenho paciência. E ele quer melhorar rápido, né? Rápido. O que ele faz? Ele vai lá no Google e caça exercício para paralisia facial. Presta atenção agora no que eu vou falar para vocês. Nossa, eu tô com 11 minutos de vídeo e ainda preciso falar mais coisa. 97% dos vídeos que tem aqui no YouTube ou em qualquer lugar são para paralisias faciais de Bell. Ou seja, você que opera parótida e vai caçar exercício aqui no Google, né? 97% são para paralisia de Bell, ou seja, você está fazendo exercício errado, entendeu? Então, assim, por favor, gente, tenham paciência de esperar a fisioterapia de vocês. Eu já vi muita gente, né, pegar exercício, né, da internet e fazer no seu rosto e atrapalhar o seu processo de cicatrização, né? E até atrapalhar o processo da paresia voltar ao normal, né? Eu já vi várias pessoas fazerem isso. Ah, Vanessa, mas olha, eu fiquei com a paralisia, eu fui na internet, estou fazendo uns exercícios aqui de um profissional e eu tô melhorando. É que assim, gente, a melhora do seu nervo facial, ela realmente vai com o tempo, entendeu? Ela vai porque o seu nervo facial, ele vai entendendo que é para ele ficar ali mesmo, que o lugar dele é ali, e aí ele naturalmente ele vai voltando a ter o movimento normal, tá? É lógico que você precisa fazer a fisioterapia para ele poder ir mais rápido o processo, mas o seu nervo ele vai entendendo que é o que é para ele fazer, ele voltar à ativa, entendeu? Então, naturalmente, eu já vi vários casos de pessoas que operaram, né, ficaram com essa paresia e naturalmente ela foi melhorando gradativamente ao longo dos dias, entendeu? Então, assim, gradativamente você vai melhorando. Ah, então eu peguei o exercício da pessoa X lá, eu não tô melhorando por causa dele? Pode ser até que você melhore, entendeu? Por causa do exercício. Mas naturalmente seu organismo já está melhorando porque já está fazendo um processo de cicatrização, entendeu? Só tomem cuidado para vocês não fazerem exercícios que não pode ser feito, tá? Entendam que a maioria dos exercícios que tem aqui na internet do Jesus Cristo são exercícios para a paralisia facial de Bell, não para a paralisia por trauma cirúrgico, né? Eu falo trauma cirúrgico porque não só a cirurgia da parótida afeta o nervo facial, né? Tem outros tumores também que opera nessa região que pode ser que seja atingido o nervo facial, né? Então, tem pessoas que ficam com paralisias por conta de outros tumores também. Então, qualquer procedimento cirúrgico que afete nervo, né, é diferente da paralisia de Bell, né? E como a paralisia de Bell, infelizmente, é uma paralisia que ela é um pouco popular, né? Que a maioria das pessoas são afetadas por ela. Então, por isso que tem muita coisa voltada para a paralisia de Bell, né? Então, 97% dos vídeos que você vê fazendo exercício de internet é para paralisia de Bell, gente, tá? Então, tomem cuidado com qualquer exercício que vocês pegam aí na internet. Vocês podem prejudicar o processo de tratamento de vocês, né? Então, por favor, gente, respeitem o corpo de vocês, tenham paciência, né, com o processo cirúrgico. Eu sei que é difícil, eu sei que é demorado, eu sei que é complicado, mas vocês vão ficar bem. Tá bom, gente?
se você teve a paralisia facial ou a paresia, a temporária, ou se você tem, infelizmente, a permanente, comenta aqui nos comentários, que eu adoro ler comentário, e as outras pessoas também gostam de ler, que assim a gente tem um parâmetro, tá bom, gente? Não se deixe de se inscrever no canal, deixar like, comentar e compartilhar. E é isso aí, gente, ó, 15 minutos de vídeo. Beijo, fui!